Salve, ladies and gentlemen, eu espero que todos estejam muito bem e como vocês viram aí no thumb, nós vamos falar e comprar ouro e Bitcoin. Qual deles encaixa na sua carteira, qual deles faz sentido para você e a gente vai entender se realmente você deveria comprar ou aumentar a sua alocação em Bitcoin ou em ouro. E é claro que a gente também tem que ver para onde os olhos do mundo estão, se realmente o Bitcoin vai se tratar e se comprovar como um ouro digital ou na verdade ele é só uma febre temporária. Contextualizando um pouco, pessoal, o ouro teve uma volta triunfal, onde ele teve uma alta bem elevada desde 2024. Então, geralmente, o ouro tende a ser extremamente estável, então ele sobe um pouco e cai um pouco, mas desde 2024, por conta das incertezas políticas, problemas de guerra, tarifa e econômicos, muitos governos e bancos centrais, instituições financeiras estão comprando ouros de uma forma extremamente elevada. Então aí eu te pergunto, será realmente que o Bitcoin foi deixado de lado ou ele pode ser equiparado ainda ao nosso querido nossa moedinha dourada? Nesse vídeo nós veremos a volta do ouro, o crescimento explosivo do Bitcoin e também qual desses dois ativos combina mais com a sua carteira. Aquele esquema de sempre, pessoal. Já deixa o like, compartilhe com seus amigos, familiares, geral e se lá no final do vídeo você não gostar do vídeo, aí você tira do like, tá? Apaga a mensagem, fica de boa, beleza? Vamos pro vídeo. Indo então primeiro, pessoal, para o ouro, o que a gente consegue ver aqui no nosso gráfico? Que nós temos que falar sobre preço primeiro. A gente consegue visualizar que nós ficamos inúmeras semanas no sobrecomprado aqui no RSI. Ou seja, significa que os níveis estavam tão elevados de compra, né, estava sobrecomprado por muito tempo, porque o ouro não parava de superar os seus topos históricos. E agora, desde abril, mais ou menos, a gente consegue ver que está tendo uma parada, né, uma lateralização, onde a gente supera o topo, cai um pouco, supera o topo e cai um pouco. E é claro, cada barrinha dessa aqui, pessoal, é semana, tá? É uma semana. Depois disso, o que a gente consegue ver também? A gente consegue ver que tem uma notícia do Goldman Sachs, lá em fevereiro, que ele eleva a projeção até o final do ano para o ouro para 3.100. E como vocês viram aí no gráfico, pessoal, a gente já passou disso há um tempinho. Então assim, a gente consegue ver que a demanda por ouro, né, por instituições, bancos centrais principalmente, está mais elevada do que o esperado. E o que justifica isso, o que justifica essas negociações, essas superações de topo histórico, são as incertezas do mundo. O conflito entre a Rússia e a Ucrânia, os problemas entre os Estados Unidos e a China, as questões econômicas dos Estados Unidos e também do Japão, a gente consegue ver que a gente está tendo tantos problemas econômicos e geopolíticos no mundo, onde os investidores não sabem o que fazer. Eles realmente estão com medo. Por isso, pessoal, o ouro está sendo escolhido como um hedge contra a inflação. O que é hedge? É basicamente proteção contra a inflação. Então, hedge, toda vez que a gente falar, é como se você escolhesse um investimento contra aquilo. Então, hedge contra a inflação, um investimento que vai à fronte, né, contra a inflação. Se a inflação sobe 5, 10%, o ouro, teoricamente, teria que subir mais que isso, protegendo o seu patrimônio. E a gente consegue ver que essa demanda sendo impulsionada, né, essas compras significativas estão ocorrendo principalmente por bancos centrais. A gente viu uma venda massiva de títulos públicos dos Estados Unidos, da China, né? A China vendeu vários títulos norte-americanos e fizeram o que com o dinheiro? Compraram ouro, principalmente por conta da guerra, pessoal. Tem poucas entrelinhas aqui, só que pensa o seguinte, quando a Rússia invadiu e atacou a Ucrânia, né? Não vamos entrar no mérito quem está certo e quem está errado, quando a Rússia invadiu isso, o que aconteceu? Os Estados Unidos basicamente travaram todo o dinheiro dos russos que tinham nos Estados Unidos. A China tem o receio disso. Então, desde aquela época, ela começou a fazer vendas parciais, né, dos títulos públicos norte-americanos e com esse dinheiro começaram a comprar ouro, que seria basicamente uma proteção contra qualquer catástrofe no nosso mundo. Então, por conta dessas incertezas geopolíticas e econômicas e esses conflitos internos entre países, o que o ouro, quais são as vantagens do ouro? Primeiro, como eu comentei, ele é uma proteção contra a inflação. Então, investidores, bancos centrais, instituições, empresas acabam comprando ouro para se proteger de incertezas e também da inflação. Outra coisa também
se a gente considerar ele com ações e também ao Bitcoin, ele tem uma baixa volatilidade. Ele tem em média de 15% aos anos, tá? Uma média de 15%. É claro que se a gente comparar com títulos públicos, é bem elevado. Mas se a gente comparar com ativos que protegeram realmente o patrimônio de alguém contra a inflação, ele é relativamente baixo. E também ele é aceito mundialmente como uma reserva de valor, pessoal. Eu sei que não é tão corriqueiro a gente trocar ouro por alguma coisa, mas ele é aceito mundialmente. Basta você ir a alguma casa que compra ouro, por exemplo, que você consegue facilmente comprar e vender o seu ouro para conseguir usufruir de qualquer coisa da sua vida. Então a gente já viu que realmente o ouro é considerado uma reserva de valor por conta das suas características primárias. Então ele é escasso, ele se provou ao longo do tempo e também pode ser transacionado, né? Agora vamos para a nossa querida moedinha laranja. Vamos sair um pouco da moeda amarela e vamos para a moedinha laranja. O Bitcoin, ele pode ser considerado ouro digital? Vamos olhar para o preço da mesma forma que nós vimos o preço do ouro, pessoal. A gente conseguiu ver que 2 semanas atrás o Bitcoin passou seu topo histórico novamente, batendo lá na casa dos 111 mil dólares. O RSI não chegou a ser tão sobrecomprado como no ouro, mas nós estamos vendo nessas últimas 2 semanas uma pequena correção. É justificável, já que, bem, nós subimos por basicamente 2 meses seguidos, então é totalmente natural uma correção no preço dele no curto prazo. Se a gente comparar, pessoal, a questão do valor do ouro, o ouro está na casa de mais de 20 trilhões de dólares, enquanto que o Bitcoin está na casa dos 2 trilhões de dólares. Então, em tamanho de mercado, a gente consegue ver que o ouro é realmente o ativo considerado mais seguro do mundo. Mas também é difícil comparar uma moeda que existe há milênios, basicamente, enquanto uma que existe há menos de 20 anos. Mas tem algumas características que o ouro tem, que o Bitcoin também tem. Por isso que hoje eu vou fazer uma comparação para vocês direta entre o ouro e também ao Bitcoin. Porque entender sobre o Bitcoin é bem simples. Ele é considerado uma moeda digital que também é escasso, também pode ser transacionado, mas na minha visão, é uma opinião pessoal, ele não se comprovou ao tempo, já que ele é novo ainda. E uma coisa que mudou o jogo do Bitcoin desde 2024 foi a criação dos ETFs, né? O lançamento dos ETFs à vista, onde permite que pessoas do mercado tradicional, com mais facilidade, e também instituições financeiras, comprem Bitcoin com mais facilidade. Né, adquiram e confiem mais no ativo. Não só isso, mas várias empresas como MicroStrategy, que agora é Strategy, compra Bitcoin como o seu ativo principal. A Metaplanet, que é uma empresa, se eu não me engano, uma das maiores, se não a maior empresa do Japão, também adquire Bitcoin como uma proteção. Né? Ele compra e guarda como se fosse um dinheiro da tesouraria da empresa. E nós também temos agora uma empresa brasileira começando com isso, a Melius. Então, provavelmente, como essas empresas já compravam ouro para se proteger e também preservar o seu patrimônio, provavelmente algumas já estão de olho e já estão executando isso. Talvez o Bitcoin comece a ser a proteção da mesma forma que o ouro é. Então nós conseguimos ver que existe uma adoção institucional bem interessante e crescente no Bitcoin. Provavelmente ele vai sim se confirmar como um ouro digital. Vamos então agora à comparação direta entre o ouro e o Bitcoin. Primeiro, a sua volatilidade anual. Em média, pessoal, a sua volatilidade anual está de 15% a 20%, enquanto que o Bitcoin está de 60% a 80%. Então a gente consegue ver que realmente o Bitcoin é extremamente volátil. Eu não vou dizer arriscado, tá? Eu vou dizer volátil. Ele realmente sobe bastante, mas também tende a cair bastante. Enquanto a sua volatilidade diária é de 0,5% a 1% no ouro e de 4% a 5% no Bitcoin. Então, se você procura um investimento de curto prazista, provavelmente Bitcoin não seria para você, provavelmente. Mas vamos continuar. A reserva de valor ouro é considerada a reserva de valor. Bitcoin, bem, eu já o considero, só que é extremamente recente, falta o tempo. Ainda precisamos do T. O tempo dirá se realmente ele vai continuar sendo um ativo que existe, tem a demanda, promete, né, entrega o que promete, e só o tempo nos dirá. O próximo é armazenamento, pessoal. Armazenamento. O ouro é de forma física.
Tudo bem que você pode comprar, e a maioria também das empresas compra por ETF, mas alguém precisa armazenar. Então, se a gente supor que o ouro tem que sair de um continente, de um país para o outro, essa transação é extremamente custosa e também trabalhosa. Enquanto que o ouro, pessoal, a sua custódia é totalmente digital. Então é muito fácil de a gente fazer uma transação de milhões, bilhões de dólares de um ponto A para o ponto B. Enquanto que o ouro, ele demanda custo, tempo e também muita segurança. Já que tenho certeza que muitas organizações tentam interceptar esses tipos de transações. Então é muito mais custoso e também perigoso a transação entre ouro, né, se comprar ouro, em relação ao Bitcoin. Próximo, custo de armazenamento. Bem, o ouro é extremamente alto, precisa de ser extremamente seguro, um espaço físico e também a sua logística. Enquanto que do Bitcoin é extremamente baixo. A gente pode deixar simplesmente uma moedinha digital, uma carteira digital no caso. Então é bem mais simples de a gente cuidar da parte do armazenamento do nosso querido Bitcoin. Continuando, facilidade de transporte. Bem, o ouro é difícil, enquanto o Bitcoin é instantâneo, via internet. A transferência internacional é lenta, burocrática e regulada para o nosso querido ouro, enquanto que no Bitcoin é rápido e também sem fronteiras. Privacidade. O ouro, pessoal, eu consideraria média, tá? Isso aqui é uma opinião baseada no que eu estudo. A média, por quê? Porque exige documentação de compra e venda. Então, de onde está vindo e para onde está indo. Então, tem que estar extremamente especificado e regularizado isso. Enquanto que o Bitcoin, não. É uma privacidade relativamente alta. É pseudômica, né? Vamos dizer assim. A gente sabe que está ocorrendo uma transação do ponto A ao ponto B, mas a gente não sabe quem está fazendo essa transação. Tem formas de rastrear, só que eu diria que é muito mais fácil rastrear essa questão da movimentação do ouro do que do Bitcoin. Liquidez extremamente alta em ambos os mercados, não tenho o que falar. A gente consegue comprar ouro e Bitcoin a qualquer momento, a qualquer hora, com muita facilidade. Fungibilidade, pessoal, isso é extremamente polêmico. Por quê? Um ouro, uma grama de ouro, vai sempre ser igual a uma grama de ouro. E o que muita gente não entendeu ainda, que eu tenho que ser bem transparente com você, é que um Bitcoin é igual a um Bitcoin e ponto. Tem muitos, mas muitos mesmos, economistas que falam que o Bitcoin ele depende do dólar, é lastreado em dólar, mas eu te garanto, o dólar, o Bitcoin não é dependente do dólar. Se o dólar parar de existir, o Bitcoin não vai parar de existir. Então, a gente tem que entender que essa fungibilidade é basicamente a mesma. Enquanto uma grama de ouro, enquanto uma onça de ouro é uma onça de ouro, uma grama de ouro, um Bitcoin é igual a um Bitcoin. Ele é lastreado nele mesmo, da mesma forma que o ouro é. Pô, Matheus, como assim? Pessoal, o mercado e a vida, ela é por oferta e demanda. Se por algum motivo alguém conseguir recriar e cair um meteoro com 5 trilhões de toneladas de ouro, o ouro não vai valer nada. Por quê? Porque sua demanda aumentou extremamente. Ele não é mais escasso, não é mais difícil de minerar, não tem mais o custo, entre outros detalhes. Da mesma forma que se o Bitcoin ele acabar sendo hackeado, ele também não vai ter. Não vai ter demanda por isso. Então, uma grama de ouro é igual a uma grama de ouro e um Bitcoin é igual a um Bitcoin. Rastreabilidade, pessoal, seria difícil se não for um ouro certificado. Se for certificado, vocês já entenderam, é bem simples de encontrar. Enquanto que no Bitcoin é todo histórico na blockchain. Então a gente consegue rastrear absolutamente tudo. Tudo que é movimentado com Bitcoin é rastreável. Acessibilidade global, bem, é limitada porque depende de uma infraestrutura para movimentar o ouro, enquanto que do Bitcoin é alta, basta acessar a internet. A oferta máxima é limitada em ambos os casos, tanto para ouro quanto para o Bitcoin. A sua regulação aumenta, altamente regulamentado o ouro, enquanto que no Bitcoin varia de país a país, está em crescimento, está em adoção ainda. A sua imunidade à censura é baixa, porque ele pode ser confiscado, como já aconteceu nos Estados Unidos, enquanto que do Bitcoin, não, é bem mais difícil. Mas eu não vou dizer impossível não, tá? Um exemplo bem extremo, se tivéssemos uma ditadura, entrasse um poder militar na sua casa e pegasse seu ouro físico, beleza, ele pegou seu ouro físico. Mas se ele pegasse em você e falasse para você passar a sua chave secreta, você deixaria de passar? Eu sei que é algo extremo, mas essa questão de imunidade à censura é mais no sentido de que
atrapalhar as transações, né, interromper uma transação de ouro é muito mais fácil do que interromper uma transação de Bitcoin. A China já tentou banir e não deu certo, e outros países também. Então, na minha visão, a questão da imunidade à censura, o Bitcoin é muito mais é muito mais alta, muito mais forte, difícil de censurar do que propriamente o ouro. E por último nós temos a aceitação cultural. Bem, o ouro é altíssima, todo mundo vê valor em ouro, enquanto que no Bitcoin está crescendo ainda, pessoal. Poucas pessoas, vamos dizer 5%, 8% da população acredita realmente que Bitcoin tem valor. E o que a gente consegue tirar com isso, pessoal? Que o ouro é excelente como reserva de valor, mas com algumas limitações, como por exemplo a sua modernidade, como eu comentei, ele é algo tradicional, então não dá para enviar de forma digital, é físico, a sua mobilidade, que a gente viu que é um grande problema se for em grande quantidade as transações, e também o seu acesso global, não são todas as pessoas que conseguem ter acesso a ele, pelo menos fisicamente. Enquanto que o Bitcoin, pessoal, é altamente volátil, mas muito mais eficiente em questão de armazenamento e transações. É muito mais fácil de comprar e vender e transacionar de um ponto A para o ponto B. Enquanto que sua resistência à censura é extremamente mais elevada do que a do ouro. Concluindo, qual desses ativos combina mais com a sua carteira? Bem, por que qual deles? Por que não os dois? Já parou para pensar nisso? Você pode pegar um ouro que é um ativo extremamente consolidado e existe há milhares de anos e se comprovou ao tempo, enquanto que você também pode ter o Bitcoin como considerado um ouro digital, o novo ouro do nosso século, e se expor a essa volatilidade e segurança dos seus investimentos. Você pode fazer uma alocação estratégica entre esses dois ativos. Por que não ter os dois? Pelo menos uma fatia em ouro e uma fatia em Bitcoin. Se fazermos uma análise um pouco mais técnica disso, pense o seguinte: se você se considera um perfil mais conservador, não aguenta tanta volatilidade, pense que a cada 5, 8, 10% de ouro na sua carteira, você consideraria 1%, 2% em Bitcoin. Porque você sabe que se a volatilidade é o que te incomoda, você deveria ter um pouco mais de ouro na sua carteira do que Bitcoin. Caso você seja mais arrojado e já entenda um pouco mais sobre o mercado, você pode ter um pouco mais de Bitcoin do que ouro na sua carteira. Mas o ponto é um só. É interessante ter os dois ativos, enquanto que o ouro é algo já consolidado e seguro, considerado seguro por muitos, o Bitcoin é considerado um dos mais promissores. Então tenha uma alocação razoável, pelo menos nessas duas classes de ativos. Com isso, eu vou ficando por aqui, pessoal. Até a próxima.